Oi, gente. Aqui é o Luiz de novo e eu tô aqui pra mostrar mais uma partida pra vocês. Ah, Aconteceu bastante coisa, por isso que eu demorei pra sentir vontade de postar de novo. E, cara, eu não vou prometer uma frequência tão, tão grande de vídeos, mas quando eu tiver com vontade de postar, eu posto. Enfim. Eu também procurei o que significava a palavra enxadrista. E enxadrista significa jogador ou estudioso de xadrez. É um substantivo de dois gêneros. E, enfim, eu também dei uma treinada, se assim podemos dizer, para não passar mais vergonha perdendo para bots. E eu queria mostrar uma das minhas partidas mais recentes, que foi contra o Aziz. Ele é um grande fã de xadrez, aparentemente, e, cara, ele faz umas jogadas um tanto quanto ardilosas, se assim podemos dizer. E, enfim, eu tô com a partida aqui pra gente dar uma analisada junto. Eu, de novo, comecei com as peças brancas e, cara, eu tô começando a achar que eu me dou melhor com as peças brancas do que com as peças pretas. Porque com as peças brancas, você é meio que obrigado a atacar. Você quem toma a iniciativa. Já com as peças pretas, você já começa se defendendo. Eu começo com peão D3, ele responde com peão. Não, peão E3 e ele com peão E5. Eu travo esse peão dele e ele tenta abrir por aqui. Como no lance anterior ele já deixou meio que aberto, eu só uso esse bispo pra contra-atacar. Pra contra-atacar não, pra atacar o rei dele. E aí ele já é meio que obrigado a usar o cavalo pra defender. Nisso, eu já solto meu cavalo preparando um roque. Um roque. Eita, ainda tô aprendendo a usar setinhas. Preparando um roque. E ele avança esse peão. Eu, por instinto, tiro esse cavalo daqui e ele continua tentando desenvolver o centro, porque nesse momento o centro tá disputado, vamos colocar por assim. Ainda não tem um controle maior no centro. Eu libero o cavalo justamente com esse intuito para para tomar o peão, para tomar o peão não, para tomar o centro. E aí continua atacando. Ele ataca aqui, ataca aqui, enquanto ataca aqui. Certo. Continuamos desenvolvendo um pouquinho mais de peça. Eu faço o rock, como já tinha mencionado anteriormente. E ele toma o meu cavalo. Nisso, eu cometo uma capivarada, que é a capivarada de mexer esse peão. Eu, pensando melhor, devia ter colocado esse, mas o resultado independente seria o mesmo. Eu coloco esse aqui porque o que poderia ter acontecido? Ele poderia ter tomado, eu tomado aqui, ele tomado aqui. Poderia ter acontecido. Ficaria me ameaçando de um peão subir para promoção. Eu até acho que isso não seria tão provável de acontecer porque eu poderia travar ele como rei. Mas, analisando melhor, poderia ter acontecido isso. Ou ele poderia ter tomado aqui
e ficaria com uma rainha, que é bem mais perigoso. Mas, como não foi o que aconteceu, continuidade. Ele joga aqui, eu percebo que essa rainha é uma ameaça. E também percebo uma oportunidade de tomar essa rainha. Então eu jogo o peão na frente do rei para tentar tomar essa rainha. E ele captura o meu bispo. Aqui nesse momento eu tô com a maior vantagem. Porque, simples. Ele movimenta o cavalo, eu movimento o outro peão. E nesse momento, ele, ao invés de tirar o cavalo daqui, ele mexe a torre. Eu, logo em seguida também já aproveito para tomar o cavalo. Ele me dá um cheque. Eu mexo o meu rei. Ele vai preparando com o bispo. Inclusive, o bispo já aqui também já é uma ameaça. Mas aqui eu, eu percebi que esse lance é muito mais vantajoso. Porque aqui, se eu jogo o cavalo aqui, eu tô automaticamente dando cheque no rei e dando cheque na torre. E esse foi um lance excelente. Um lance muito bom. E eu quero dar mais lances assim. Então ele joga aqui. Eu acabo capturando o peão para não ficar em nenhuma casa de ameaça de torre. E não capturo a torre porque ela tá na ameaça do peão. Ele movimenta o cavalo. Eu movimento a torre. Aqui eu também já estava na intenção de capturar essa torre. Mas ele poderia ter usado para capturar você. Sim, e foi o que ele fez, mas eu também já estava com essa ideia porque eu tô com a rainha pronto ao ataque aqui. Então ele captura com a rainha, ele movimenta o rei, joga o peão, continua desenvolvendo um pouquinho mais de peça. Aqui ele faz a burrada de me entregar o bispo dele. Aqui, aqui ele também já tá entregando o cavalo. Desenvolvo um pouco mais de peça. Ameaço o rei. Aqui ele podia ter tomado, mas creio que também eu acharia uma solução. Ele tenta tomar meu cavalo. Eu, por instinto, ameaço ele de um cheque. Ameaço de novo por cheque. Ele tenta movimentar, tenta movimentar. E quando eu percebo que ele vai ficar nesse joguinho, eu já intuitivamente tento promover esse peão para rainha. Sabia que aqui ele tenta forçar uma outra jogada, mas não ia mudar. Captura essa torre dele. Aqui ele faz o lance mais apropriado, que é o de capturar a minha rainha, mas mesmo assim sacrifico, porque aí fico com duas rainhas. Ele captura uma, eu capturo o bispo dele e eu continuo na vantagem, com uma torre, um cavalo e uma rainha. E um bispo. Aqui já seria checkmate para ele, mas aqui normalmente ele já desistiria. Mas continuamos jogando, porque é um bot e ele não desiste. Então aqui jogo um cheque contra o rei. Ameaça. Continuamos nessa dança de cavalo e rei. E eu canso e jogo uma torre para deixar ele em xeque. Travo ele de novo. Cheque. Travo ele de novo. Aqui, caso vocês não tenham percebido ainda, tem uma conquista que é dar checkmate com um cavalo. Eu já consegui dar checkmate com a rainha, com a torre e com o bispo, mas nunca com o cavalo. E era isso que eu estava tentando fazer. Eu vou passar algumas chances de checkmate agora, mas relevem porque eu estava tentando pegar essa conquista. De novo, de novo, de novo e de novo. Aqui
eu sei que se eu movimentasse seria checkmate, mas eu tento prender ele um pouquinho mais. Não vejo que não vou conseguir e, e simplesmente desisto, porque se o cavalo não consegui pensar em nenhuma jogada para o cavalo. Ele podia vir pra cá ou pra cá, mas não consegui pensar em nada. Então eu só checkmate. E foi assim que terminamos essa partida. Ah, não gosto de pedir pra deixar like e se inscrever, mas se puder deixar um comentário dizendo o que eu posso melhorar, nós vai estar agradecendo. Dito isso, eu já estou bem feliz com a minha evolução, mas quero evoluir ainda mais no ano de 2025. É isso.